Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema do nosso vídeo é HAARP e controle mental. Roda a vinheta. Bom, vocês já notaram, eu pelo menos tenho notado, que embora governos estejam tomando medidas drásticas contra a população, isso em âmbito mundial, as pessoas estão meio que sorumbáticas. Não é à toa que tem esses filmes aí sobre zumbi. Então as pessoas estão aí zumbizadas, podemos dizer assim. Então não conseguimos realmente nos unir de modo a quebrar esse monopólio, podemos dizer assim, essa tirania que nós vislumbramos estar vindo sobre nós. E certamente isso tem a ver com controle mental. Então as populações do mundo estão sendo mentalmente manipuladas. Então vejamos aqui. O controle mental por meio das ondas eletromagnéticas HAARP já existe e está patenteado. Então na descrição do vídeo anterior colocamos aí até o número da patente, ok? Então vejam só, a possibilidade de controlar a mente e condicionar populações inteiras por meio de ondas eletromagnéticas é absolutamente aterradora. É absolutamente aterradora. Patente dos Estados Unidos 5159703 Lower. Patente dos Estados Unidos, tá aqui, ó. 5159703 Lowery, 27 de outubro de 1992. Sistema de apresentação silencioso e subliminar. Inventores Lowery Oliver M. Lowery Oliver M. Então tá aqui, deve ser aplicação número 458339, data de entrada 28 de dezembro de 1989. E 89, né, foi justamente quando surgiu aí os Simpsons, né? Agora me ocorre isso aqui, né? Surgiu aí os Simpsons. Ementa um sistema silencioso de comunicações em que ondas portadoras monaurais na faixa de frequência de áudio muito baixa, muito alta ou no espectro de frequência de ultrassom adjacente são moduladas em amplitude ou em frequência com a inteligência desejada e propagadas acústica ou vibracionalmente para indução no cérebro, tipicamente por meio do uso de alto-falantes, fones de ouvido ou transdutores piezoelétricos. As portadoras moduladas podem ser transmitidas diretamente em tempo real ou de acordo com a conveniência. Podem ser gravadas e armazenadas em mídia óptica, mecânica ou magnética, para transmissão posterior ou repetitiva ao ouvinte. Então, isso foi em 89, quando a tecnologia de áudio, vídeo, não estava aí tão desenvolvida. Mas o que nós vemos aí hoje, né? Isso aqui realmente é mais do que provável que eles estejam realmente utilizando na população, por causa justamente do desenvolvimento da mídia, né? O desenvolvimento midiático deu um salto de 89 para cá. No início do nosso seminário 3, na discussão da tecnologia HAARP para controlar e usar o clima como arma, apresentamos o Tratado das Nações Unidas que proíbe esse tipo de guerra e fizemos a pergunta retórica:
Se o homem não pode controlar o clima, então por que precisamos de um tratado internacional que proíba esse tipo de arma? As leis nos códigos estaduais de trânsito que regulam os veículos provam a existência dos carros. Similarmente, as leis nos códigos internacionais que proíbem a guerra climática provam, primeiro, a capacidade de controlar o clima e, em segundo lugar, provam a capacidade de usar o clima como arma. Da mesma forma, essa patente para assegurar ao inventor o direito exclusivo de criar e vender a tecnologia para usar certas frequências para indução no cérebro, prova que a tecnologia existe e está sendo usada de uma forma ou outra para o controle mental. Isso está acontecendo, pessoal. As pessoas, você vê que a maioria da população está sorumbática. Isso aí é impressionante. Parece que não temos força. Esse aí é justamente aquele negócio do zumbi, certo? Tudo isso é metafórico no que diz respeito a esses filmes, essas produções de Hollywood. É tudo metáfora, certo? Para o que está vindo aí para a humanidade. Suspeitamos que o governo iluminista dos Estados Unidos seja atualmente capaz de controlar, por meio de ondas eletromagnéticas, a mente das pessoas que já foram programadas individualmente, como é o caso nos disparos nas escolas em que os atiradores estavam imersos no ocultismo. Você se lembra daquele filme Kingsman? Então, cujo enredo é justamente isso, que um sujeito ele quer pegar, ele através de um potente transmissor, transmitir, ele concede celular para as pessoas, e aí vai transmitir um sinal poderoso que as levem a se autodestruírem. Uma das cenas mais impressionantes, que ali eles querem demonstrar a implosão do cristianismo, ocorre ali dentro de uma igreja, que as pessoas ficam totalmente perturbadas com este sinal e saem se matando umas às outras. É uma cena assim bem violenta. Então, eles estão realmente, eles avisam o que eles estão fazendo. Isso aí faz parte da ideologia ocultista deles, ok? Suspeitamos que o governo iluminista dos Estados Unidos seja atualmente capaz de controlar por meio de ondas eletromagnéticas a mente das pessoas. Então fala dos disparos nas escolas, né? Entretanto, o governo está se movendo em velocidade total para o ponto em que poderá programar as mentes em massa. Bom, de lá para cá, de 89 para cá, isso já deve estar muito, muito desenvolvido. Antes do tempo em que eles querem realmente começar a controlar as mentes de populações inteiras. Então aqui, ó, eles estão programando isso, né? O controle em massa e o controle de populações inteiras. No sítio na internet do US Patent Office, podemos ver que esse inventor referencia um trabalho científico realizado em 1962, quer dizer, tem 59 anos, né? Portanto, sabemos que certos segmentos da ciência estão trabalhando continuamente nesse projeto de controlar a mente das pessoas. Certamente um sistema de apresentação silencioso e subliminar que utiliza ondas de rádio eletromagnéticas que ninguém pode ver, ouvir ou cheirar seria muito útil para controlar a mente das pessoas. Além disso, se nenhuma das vítimas controladas sabe que está sendo manipulada ou como está sendo manipulada, você tem o potencial de as pessoas viverem como escravas sem perceber que são escravas. O quanto essa possibilidade deve ser deliciosa para os iluministas que querem desesperadamente controlar toda a população da Mãe Terra. Bom, pessoal, muita gente afirma aí que o celular grava, né? Que a gente está falando. E eu tenho certeza que isso ocorre. Eu estava em uma adega, em um mercado, e conversando com um funcionário da adega.
Aí eu comecei a falar a respeito, a gente começou a falar a respeito de uísque, né? Como é que é feito, tal, bem interessante. E aí eu falei a respeito do Jack Daniels. A gente estava conversando como ele é feito, é bem interessante. Aí eu falei, olha, tem 2 anos, rapaz, eu assisti no History Channel um documentário muito bom sobre a fabricação do Jack Daniels. Mas faz tempo, né? Mas eu recomendo, se você de repente conseguir achar, encontrar lá no YouTube, vai ser bom. É bem interessante. Aí eu tava com o celular em mão, eu falei assim, olha, mas vamos ver aqui. Aí fui lá no YouTube, né? Fui lá no YouTube, aí vou procurar, né? Eu vou procurar o documentário aqui no YouTube. Aí eu já te mostro. Aí quando eu abri o YouTube, o que apareceu na minha cara? Olha aqui, o documentário do History Channel. E tem outras histórias, não é só essa não, tá? Então é o seguinte, eles estão aí, ó, isso aqui, ó, a gente está com esse treco aqui 24 horas por dia. Você acha que isso aqui não está lançando? Eles não estão aí emitindo? Será que isso não está emitindo um sinal para controle mental? Eu tenho certeza que sim. Bom, voltemos ao texto. Experiências atuais do controle mental com HAARP sobre a população. Em um esforço de trazer todo esse assunto um pouco mais para perto de casa, vamos continuar com essa matéria citada anteriormente, sobre a tecnologia micro-ondas que está sendo usada para o controle mental. Micro-ondas, né? Celulares, eles utilizam micro-ondas. Desta vez, movemos do assunto de certos indivíduos que poderiam ter sido programados, o que é bastante aterrorizador para populações inteiras que estão sendo controladas, o que é um tema para filmes de terror. E esses filmes já existem, né? Ok? Transmissões de sonhos silenciosos. Resumo da notícia. Nighthawk Mercury Spaceport. A Newshawk está neste momento investigando o uso de transmissões de som silencioso ou tecnologia relacionada de ondas eletromagnéticas ou de radiofrequência aplicadas como uma operação de controle mental humor no norte da Califórnia, que aparentemente tem o objetivo de induzir psicose violenta nas vítimas visadas. As vítimas visadas, no caso, provavelmente incluiriam mais de 2 milhões de seres humanos. Então a coisa é séria, viu? Agora vamos nos certificar que entendemos esta informação. Os norte-californianos, talvez até 2 milhões de pessoas, estão sendo silenciosamente bombardeados com transmissões de rádio do tipo HAARP, na frequência exata em que o cérebro humano normalmente opera, em um esforço de aperfeiçoar a capacidade de controlar o humor ou a mente de populações alvo inteiras. Se você acha que esse cenário parece ficção científica, ou como o admirável mundo novo de Aldous Huxley está absolutamente correto. Mas irão esses sinais afetar as pessoas normais? Então vamos ler aqui um resumo do artigo, né? Os especialistas com quem conversamos acreditam que esses sinais desestabilizadores da mente afetarão principalmente os indivíduos cujo equilíbrio mental e emocional não é tão sólido, mas todos dentro do alcance da transmissão terão reações negativas distintamente a uma extensão ou outra. Bom, nós sabemos aí que o número de suicídios tem aumentado muito. Então, o que dizer aí de pessoas? Teve um determinado ano, acho que foi 2016, não lembro mais direito, que no mês de setembro, no mês de outubro daquele ano, 4 pessoas do meu convívio, né, tiveram parentes mortos por suicídio, ok? Inclusive uma pessoa da igreja, ok? Um rapaz que frequentava a igreja. E
Na verdade, ele foi criado pelo pai dele, eu conheço o pai dele, foi criado na igreja, tocava louvor na igreja. E ele se matou, né, infelizmente. Mas será que... E agora, lembrando que ano passado, também um colega de infância também se matou, ok? Se jogou de um prédio. E ele já era um sujeito adulto, né? Na casa dos quase 70 anos, 60 e tantos anos. Então a coisa está feia. As pessoas aí de repente estão mesmo sendo induzidas, porque eles querem reduzir a população, não importa de qual forma, certo? Então eles estão realmente aí controlando a mente das pessoas. Ou será que é normal o caso do sujeito que, porque o Palmeiras ganhou essa taça aí, Libertadores, o sujeito de São Paulo, que é corintiano, ele simplesmente matou a mulher a facadas na frente dos filhos, porque ela estava feliz por causa do título do Palmeiras. Embora esses sinais desestabilizadores da mente afetem mais as pessoas fronteiriças em termos de estabilidade mental, todos sentirão alguma angústia mental. Quantos empregos no norte da Califórnia foram perdidos porque as pessoas não puderam funcionar em um nível consistente exigido pelos empregadores? Quantos casamentos foram arruinados? Quantas carreiras foram arruinadas? Quantos adolescentes que já vivem sob um estresse mental e emocional durante essa fase da vida foram levados a apresentar distúrbios emocionais e mentais reais? Nunca saberemos, e a mídia de massa nunca reportará uma história como esta. Você não vai ver isso na rede de esgoto, pessoal. Você vai ver em canais alternativos, como o canal escatológico, ok? Que se preocupa, né? Nós aí investimos um tempo para tentar esclarecer as pessoas. Mas, impressionantemente, muitas pessoas, embora avisadas, não querem acreditar. E esse parágrafo fala sobre isso, esse próximo parágrafo aqui. Vamos ver aqui. A maioria das pessoas quer acreditar que seus governantes eleitos e os altos funcionários do governo têm os melhores interesses da população em vista. Bom, teve alguém comentou aí em um dos vídeos do canal, ou foi no Facebook, não lembro mais, eu achei essa frase muito boa, que se eleição mudasse alguma coisa, era proibido. Eles iam proibir a eleição. Então nada muda, tá? E isso aqui é um mito, é uma falácia, né? Que nós acreditamos que os governantes têm os melhores interesses da população em vista. Nós temos um vídeo aí no canal que foi reeditado, que fala quem governa o Brasil, quem governa o mundo. Atualmente, o Brasil é governado pela ONU através do ECOSOC. E os nossos governantes estão com as mãos amarradas. Eles fazem o que a ONU determina. Não adianta em quem você vota. Certo? Nós vamos caminhar para aquilo que está determinado no horizonte político pelas organizações internacionais. E se alguém deseja se levantar contra eles, simplesmente ocorre o que ocorreu com John Fitzgerald Kennedy, ok? E eles não querem isso, né? As pessoas acreditam que atos horrendos por parte das autoridades do governo podem ocorrer por negligência, egoísmo ou por corrupção. Mas ninguém quer acreditar que os altos funcionários do governo têm uma agenda específica destinada a destruir as vidas dos cidadãos. Não parece um filme de terror? Não é interessante isso aqui? Parece um roteiro de filme de terror. Vamos ler de novo. Porque ninguém quer acreditar que os altos funcionários do governo têm uma agenda específica destinada a destruir a vida dos cidadãos.
Acreditar nisso é ficar acordado a noite inteira, toda noite, preocupando-se que você possa ser o próximo alvo. Os cidadãos comuns durante o período nazista na Alemanha encontraram-se na mesma situação. Apesar do fato de Hitler ter escrito o livro Minha Luta, em que anunciou aos judeus e aos outros que ele iria matar todos eles, a maioria dos judeus recusou-se a acreditar. Eles encontraram todos os tipos de desculpas para não acreditar. Quando a matança começou de verdade e muitos alemães viram-se face a face com algumas das evidências, a maioria recusou-se a sequer considerar a possibilidade que o assassinato naquela escala pudesse ocorrer. Até mesmo os cidadãos alemães, que viviam nas proximidades dos campos de concentração, recusaram-se a acreditar que o cheiro de carne queimada que emanava das chaminés 24 horas por dia pudesse ser humano. Eles desconsideraram as cenas de um número incontável de vagões de trem que se dirigiam aos campos repletos de pessoas e que voltavam vazios. Pouco antes do fim da guerra, quando os aliados revelaram essas atrocidades, uma mulher alemã escreveu para sua amiga que alguém deveria contar a Hitler essas coisas terríveis. Ele certamente não sabe de nada disso. Então vejam só a inocência, né? Qual é a sua reação diante dessas verdades que estão sendo compartilhadas agora? Você acreditará ou vai enterrar sua cabeça bem fundo na areia? Então depois aqui ele compartilha alguns versículos bíblicos, né? Eu quero ler um aqui bem interessante. E aqui ele fala: na linguagem do leigo, uma vez que essas frequências específicas que causam certa emoção, pensamento, são identificadas de forma tão exata que uma impressão digital delas possa ser criada e armazenada em computador, então essa impressão digital pode ser enviada para outros tipos de mídia de massa. Em outras palavras, a frequência das ondas cerebrais que sabidamente causa pensamentos de suicídio, por exemplo, poderia ser gravada pelo computador, então enviada subliminarmente via programas de rádio ou de televisão. Ou se o governo quiser fazer com que um grande número de pessoas subitamente entre em depressão ou em um estado de euforia, ele pode emitir os sinais registrados via rádio e televisão e afetar toda a população ao longo de um período de tempo. Com essa capacidade, pode-se até mesmo implantar pensamentos ou ordens específicas na mente das pessoas. Um grande número de pessoas dentro da população pode subitamente receber pensamentos ou ordens, fazendo com que muitas delas cumpram a ordem. Se a ordem for mate alguém, você subitamente terá um grande número de ataques violentos e inexplicáveis por parte de pessoas que nunca praticaram crimes. Logicamente, a aplicação para a profecia bíblica é direta e muito séria para aqueles que vivem no período do fim dos tempos. Veja, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:3. Observe a expressão toda a terra. Todos os habitantes do mundo olharão para a besta, o anticristo, com admiração e espanto. A Bíblia então diz exatamente o que todas as pessoas dirão em uníssono. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. Todas as pessoas do mundo ficarão simultaneamente admiradas e encantadas com o anticristo. Essa admiração as levará a adorarem o dragão, Satanás e seu homem, a besta, o anticristo. À medida que leio os materiais sobre o plano da nova ordem mundial, observo que o objetivo número 1 é colocar em cena o Cristo da nova era. O nome dele é Maitreya. O objetivo principal, após Maitreya ter sido colocado em cena, é levar todas as pessoas do mundo a adorá-lo como Deus. David Spengler, um autor de Nova Era, define sucintamente essa parte do plano. Prestem atenção. Ninguém entrará na nova ordem mundial se não fizer um compromisso de adorar Lúcifer. Ninguém entrará na nova era se não passar por uma iniciação luciferiana. David Spengler, diretor da Iniciativa Planetária das Nações Unidas.
É a ONU. A ONU que o Brasil, né, o Brasil está unido a essa ONU. E os países aí estão unidos a essa ONU. E ninguém consegue sair disso, né? Então é uma confraria ocultista, né? Eles querem dar o poder ao demônio. Mas em seguida Spangler faz gelar a alma de qualquer cristão nascido de novo, que conheça sua Bíblia em geral, e as profecias do Apocalipse especificamente. Então vejam só a fala do sujeito. A luz que revela para nós a presença do Cristo vem de Lúcifer. Ele é quem dá a luz e é apropriadamente chamado de estrela da manhã, porque é sua luz que anuncia para o homem a chegada de uma grande consciência. Ele é o grande iniciador, aquele que entrega a alma para o Cristo. Você entendeu esta última frase? Lúcifer é aquele que entrega a alma para o Cristo, para a adoração. Uau! O quão mais enfático e bíblico você gostaria que fosse? O plano da nova era, da nova ordem mundial, o reinado do anticristo, é preparar a humanidade por meio da ação de Lúcifer como grande iniciador, para que ele possa entregar a alma de cada pessoa para o anticristo. Não é exatamente o que diz a profecia bíblica? E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 9 a 11. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, 10 a 11. Você pode ver aqui que Deus considera todas as pessoas que tiveram suas almas entregues ao Cristo, o bíblico anticristo, como sendo do reino do anticristo, e elas serão trazidas ao julgamento divino. Da mesma forma, vimos o galardão que Deus reservará para aqueles que se recusarem a seguir o anticristo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, 4. Precisamos concluir que se o anticristo tiver a capacidade de condicionar populações inteiras e acionar a resposta desejada na maioria das pessoas, o fato que um número significativo de pessoas se recusará a ceder a esse eficiente controle mental precisa significar que Deus estará protegendo divinamente aqueles que são seus. Vemos números imensos de pessoas sendo salvas no período de 7 anos da tribulação, e vimos essas pessoas recebendo um galardão específico por terem oferecido esse tipo de resistência. Portanto, Deus terá de proteger aqueles que são seus. Considere atentamente estas escrituras que prometem que Deus sela aqueles que são seus para protegê-los de Satanás. Então é o Salmo 91, né, pessoal, que todos nós conhecemos. E ele diz aqui para ler atentamente os versos 1 e 2, pois as promessas que Deus dá abaixo são reservadas para alguém que, cuidadosa e diariamente, cumpre as condições nestes 2 versos. Essas promessas estão reservadas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que depende unicamente do poder do Senhor para receber proteção. Observe a firme promessa no verso 3, que ele te livrará do laço do passarinheiro. Não poderá te livrar, ou talvez te livre, mas ele te livrará.
Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Somos instruídos a não temer nada que o inimigo de nossas almas, Satanás, possa lançar no nosso caminho, incluindo a mais poderosa feitiçaria iluminista no mundo, ou a alta tecnologia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. 1000 pessoas poderão cair em nosso redor, e 10.000 poderão cair do nosso lado direito, mas o verdadeiro crente em Jesus Cristo não será afetado. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Deus não permitirá que seu povo caia vítima desses insidiosos avanços tecnológicos. Pode ter certeza que Satanás está revelando esses segredos sobre o controle mental em massa, na velocidade em que Deus está permitindo que ele faça isso. No entanto, essa praga não se chegará ao seu lar. Deus promete isso. Como o rei Davi, eu faço oração. Verdadeiramente, o súbito advento do controle mental sobre toda a população nas mãos dos Illuminati satânicos é um dos sinais mais fortes do fim dos tempos. Então, pessoal, realmente esse tipo de coisa existe e tem sido muito eficaz. Só que atualmente eles estão utilizando isso pontualmente, ok? De uma forma assim, não tão generalizada, ok? Mas podemos então entender como após o arrebatamento as populações estarão totalmente sujeitas ao demônio, ao poder de Satanás e também mais suscetíveis a este controle mental. Fica a dica.